Há 350 milhões de anos, a Terra era a própria personificação de um pesadelo. Nos matagais pantanosos e no ar denso e pesado das selvas pré-históricas, insetos gigantes rastejavam pelo chão e dominavam os céus, tão enormes que seu tamanho superava em muitas vezes o de seus equivalentes modernos. Tão perigosos que poderiam facilmente ter feito de você a próxima presa. Mas um dia, seu reinado chegou ao fim de forma repentina. Alguns foram obrigados a encolher, enquanto outros desapareceram para sempre da face do planeta. Por que isso aconteceu? O que, ou até quem, foi responsável por sua extinção? Durante muito tempo, cientistas do mundo inteiro buscaram a resposta. Então, pesquisadores da Universidade da Califórnia realizaram um dos maiores estudos paleontológicos já feitos. Analisaram mais de 10 mil fósseis que abrangem centenas de milhões de anos de evolução. Os resultados mudaram tudo. Descobriu-se que a mudança climática não foi a única razão para o desaparecimento dos insetos gigantes. Havia outra causa. Algo começou a caçá-los. Período Carbonífero. Vastos matagais de selva pré-histórica, terrenos pantanosos, samambaias imponentes e cavalinhas gigantes. Ali, nessa imensidão verde e selvagem, os insetos antigos estavam no comando. Eram tão massivos que dificilmente caberiam no mundo moderno. Esse foi o período carbonífero, uma era em que a evolução deu aos insetos a chance de dominar o planeta. Mas como? Imagine um mundo em que as árvores não se decompunham, mas simplesmente morriam e caíam nos pântanos, permanecendo ali por milhões de anos. As plantas antigas do mundo carbonífero absorviam ativamente dióxido de carbono e liberavam oxigênio na atmosfera, alterando lentamente a composição do ar. Mas quando o ciclo de vida dessas plantas chegava ao fim, o processo era muito diferente do que ocorre hoje. Não havia decomposição. As bactérias ainda não tinham evoluído a capacidade de degradar a madeira. Assim, as árvores mortas não desapareciam. Elas afundavam nos pântanos e, camada após camada, acumulavam-se como matéria orgânica densa e não decomposta. Foi desses depósitos que, milhões de anos depois, o carvão se formou. E o dióxido de carbono, antes absorvido pelas plantas, permanecia preso no subsolo. Como resultado desses processos, o nível de oxigênio no ar atingiu um recorde de 35%, comparado aos 21% que respiramos atualmente. Uma tempestade naquela época podia provocar incêndios florestais em uma escala inimaginável. Bastava um único raio para que uma floresta saturada de oxigênio se transformasse em um verdadeiro inferno em chamas. Até mesmo madeira úmida podia pegar fogo com a menor faísca. Ao mesmo tempo, essa overdose de oxigênio permitiu que os insetos crescessem até tamanhos impensáveis. Imagine a cena: você está dirigindo seu carro. De repente, algo atinge o para-brisa. É só uma libélula. O limpador resolve o problema em segundos. Mas se fosse uma libélula do período carbonífero, as consequências seriam muito mais graves. As libélulas daquela época eram 10 vezes maiores que suas parentes modernas. Com envergadura de até 70 centímetros, estavam entre os maiores insetos voadores de todos os tempos, comparáveis em tamanho a um falcão. Mas como os insetos conseguiam crescer tanto? Tudo se resume ao seu sistema respiratório. Em vez de pulmões, os insetos possuem uma rede de traqueias, pequenos tubos que levam oxigênio diretamente aos tecidos. Na atmosfera atual, isso limita seu tamanho. Quanto maior o inseto, mais difícil é transportar oxigênio de forma eficiente. Mas em um ambiente rico em oxigênio, a respiração se tornava mais eficaz, eliminando as barreiras fisiológicas ao crescimento. E assim, a natureza deu origem à evolução dos gigantes. Hoje, você pode encontrar uma centopeia gigante de até 30 centímetros de comprimento. Só a aparência já é suficiente para arrepiar. Mas no Carbonífero, os milípedes causariam verdadeiro terror. Os maiores chegavam a 2,6 metros de comprimento e pesavam cerca de 50 quilos. E sua dieta não incluía apenas plantas. Eram predadores ativos, caçando tudo o que cruzava seu caminho. Se você estivesse naquele mundo, provavelmente também chamaria a atenção deles. Durante um período imenso, esses insetos gigantes dominaram o planeta.
tanto nos céus quanto no solo, mas eventualmente tudo mudou. Esses colossos desapareceram, deixando para trás apenas os pequenos e aparentemente inofensivos insetos que conhecemos hoje. Mas por quê? O que ou quem causou sua extinção? Queda nos níveis de oxigênios. Há 305 milhões de anos, o período carbonífero estava chegando ao fim. Nas selvas densas e abafadas do mundo antigo, entre cavalinhas e samambaias gigantes, ainda rastejava a artropleura. Aquele milípede do tamanho de um carro. Enormes libélulas pairavam preguiçosamente sobre as copas das árvores. Mas tanto elas quanto seus primos escorpiões monstruosos, 10 vezes maiores que os atuais, tinham apenas alguns milhões de anos restantes. Em breve, a maioria desapareceria. Hoje, os cientistas afirmam com confiança que a extinção dessas criaturas gigantes não foi causada por um evento catastrófico, como o impacto do asteroide que exterminou os dinossauros. A verdade foi muito mais simples, e ao mesmo tempo, mais traiçoeira. O mundo dos insetos praticamente começou a sufocar. Nos últimos milhões de anos do Carbonífero, o planeta começou a mudar rapidamente. O grande reino verde das florestas úmidas não poderia durar para sempre. Os pântanos gigantes secaram e as florestas se fragmentaram em áreas isoladas. Esse processo ficaria conhecido mais tarde como o colapso da floresta tropical do Carbonífero. Foi nesse período que atores invisíveis entraram em cena. Novos tipos de bactérias que a Terra jamais havia visto. Antes de sua chegada, madeira e plantas mortas permaneciam intactas, acumulando-se no solo. Mas esses micro-organismos aprenderam a decompor a lignina, um componente resistente das paredes celulares das plantas. Quando a decomposição começou, grandes quantidades de dióxido de carbono foram liberadas na atmosfera. Os níveis de oxigênio que antes alimentavam o crescimento dos insetos gigantes começaram a despencar. O mundo estava se transformando, as florestas se fragmentavam e o oxigênio se tornava cada vez mais escasso. Para os milípedes e libélulas gigantes, esse novo ar mais rarefeito se tornou uma armadilha mortal. Em meados do período Permiano, que começou há 299 milhões de anos e durou cerca de 50 milhões de anos, o nível de oxigênio na atmosfera caiu para 22%, quase o mesmo que respiramos hoje. Para os insetos gigantes, adaptados ao ar rico em oxigênio do Carbonífero, isso representou um enorme desafio. Mas a luta pela sobrevivência continuou. Apesar do desaparecimento de muitos gigantes, algumas espécies resistiram com determinação. Uma dessas lendas sobreviventes foi a Meganeuropsis permiana, um verdadeiro predador aéreo do Permiano. Mesmo na atmosfera mais pobre em oxigênio, essa impressionante criatura podia atingir até 43 centímetros de comprimento corporal. No entanto, a cada milhão de anos que passava, a situação piorava. Os níveis de oxigênio continuavam a cair, o clima mudava, os ecossistemas colapsavam, cada vez mais espécies desapareciam e até os gigantes mais resistentes começaram a ceder à pressão das novas condições ambientais. Entre os últimos a cair estavam os Palaeodictyoptera, uma antiga ordem de insetos voadores que conseguiu sobreviver até o fim do período Permiano. Eles podem ser considerados os primeiros planadores do mundo antigo. Esses mestres do voo, com 6 asas, alcançavam envergaduras de até 55 centímetros, o que os coloca entre os maiores insetos voadores da história do planeta. E surpreendentemente, não encontraram o fim por causa de predadores ou mudanças climáticas diretas, mas por causa das plantas. Durante milhões de anos, os Palaeodictyoptera estiveram perfeitamente adaptados ao seu mundo. Possuíam peças bucais complexas, do tipo perfurador-sugador, e se alimentavam de seiva, esporos e pólen, todos produtos da vegetação antiga, como samambaias, licopódios, samambaias com sementes e as primeiras coníferas. Mas no final do Permiano, entre cerca de 260 e 252 milhões de anos atrás, o mundo entrou em uma era de transformações profundas. A vegetação conhecida, incluindo coníferas primitivas, samambaias com sementes e outras plantas pré-históricas, começou a declinar rapidamente ou a desaparecer. Cientistas acreditam que o mesmo culpado voltou a agir: os altos níveis de dióxido de carbono, que tornaram as plantas menos nutritivas. Como consequência, essas espécies vegetais foram substituídas por outras novas, mais resistentes à seca, que já não ofereciam a mesma fonte de alimento. Os Palaeodictyoptera estavam intimamente ligados à flora que desapareceu
desaparecia e, incapazes de se adaptar, sumiram junto com ela. Predadores, uma nova ameaça. Embora a queda nos níveis de oxigênio, milhões de anos atrás, tenha forçado os insetos a reduzir seu tamanho, os cientistas há muito observam um fenômeno curioso. Mesmo quando os níveis de oxigênio atmosférico voltaram a subir, as formas gigantes não retornaram. Mas por quê? Essa questão tornou-se especialmente relevante ao estudar o início do período Cretáceo, há cerca de 150 milhões de anos. Naquele momento, os níveis de oxigênio começaram a aumentar, atingindo aproximadamente 20% em comparação com os 10 a 15% que haviam prevalecido antes. Ainda assim, os insetos permaneceram relativamente pequenos. O que os impediu de voltar aos seus antigos tamanhos colossais? A resposta foi buscada pelos paleontólogos Matthew Clapham e Jared Carr, da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. Eles realizaram um estudo em larga escala, analisando mais de 10.500 fósseis de insetos voadores, que abrangem os últimos 320 milhões de anos. Os pesquisadores dividiram esse enorme conjunto de dados em intervalos de 10 milhões de anos. Para cada intervalo, eles determinaram a envergadura máxima, uma medida de quão grandes os insetos podiam se tornar em cada era. Em seguida, compararam esses dados com os níveis de oxigênio na atmosfera. O objetivo era entender em que momento o oxigênio deixou de ser o principal regulador de crescimento dos insetos e o que mudou nos ecossistemas da Terra durante aquele período misterioso entre 150 e 130 milhões de anos atrás. Os resultados confirmaram que durante os primeiros 170 milhões de anos da evolução dos insetos voadores, seu tamanho estava diretamente ligado à concentração de oxigênio no ar. Quanto mais oxigênio, maiores os insetos, e vice-versa. Mas entre 150 e 130 milhões de anos atrás, as regras do jogo mudaram. A causa foi o surgimento das primeiras aves. Foi nesse período que apareceu o Archaeopteryx, o novo e temível predador dos céus. Eram criaturas pequenas, com penas, do tamanho de um corvo, chegando a cerca de 50 centímetros de comprimento e pesando pouco mais de 1 quilo. Embora seu voo ainda estivesse longe de ser perfeito, elas criaram uma nova pressão evolutiva para os insetos. Quanto maior o inseto, mais difícil era manobrar. E mais fácil era ser capturado. Logo, os grandes insetos planadores, parentes das libélulas atuais, desapareceram. Seu voo lento e elegante mostrou-se ineficaz contra esses novos caçadores emplumados. As aves mudaram o equilíbrio de forma definitiva. A partir de então, velocidade e agilidade passaram a importar mais do que tamanho. Com o tempo, as aves se tornaram cada vez mais ágeis e habilidosas no voo. E entre 90 e 60 milhões de anos atrás, a situação ficou ainda pior para os insetos. Um novo predador entrou em cena, o morcego, especificamente o Onychonycteris, cujo principal alvo eram os insetos. As descobertas dos pesquisadores também revelam um panorama mais amplo. Nos últimos 100 milhões de anos, o oxigênio atmosférico permaneceu relativamente estável, em torno de 21%. Ainda assim, os maiores insetos modernos têm envergaduras de apenas 6 a 7 centímetros. Compare isso com o final do período Triássico, quando os níveis de oxigênio eram os mesmos, mas insetos semelhantes aos gafanhotos atuais alcançavam envergaduras de 15 a 18 centímetros. Isso destaca um ponto fundamental. Naquela época, não havia predadores aéreos, e os insetos podiam se dar ao luxo de permanecer grandes. Mais tarde, com o surgimento das aves, a pressão predatória começou a limitar o tamanho dos insetos, mesmo com os mesmos níveis de oxigênio. Segundo John Harrison, biólogo evolutivo da Universidade Estadual do Arizona, esses resultados reforçam, embora não comprovem totalmente, a hipótese de que o surgimento das aves e, posteriormente, dos morcegos tornou-se o principal fator limitante do tamanho dos insetos voadores. Os cientistas têm certeza de que a extinção dos insetos gigantes foi causada por uma complexa cadeia de eventos que se desenrolou ao longo de milhões de anos. O primeiro golpe foi o desaparecimento das florestas tropicais pantanosas. Em seu lugar surgiram bosques dispersos, como ilhas de vegetação pobre, tornando o alimento cada vez mais escasso. Depois vieram as bactérias capazes de decompor a madeira e liberar CO2. O oxigênio atmosférico diminuiu e ficou mais difícil oxigenar os tecidos. Os insetos começaram a encolher e muitas espécies desapareceram. O golpe final veio com a chegada das primeiras aves, predadores ativos que caçavam insetos e competiam com eles por alimento.
Como resultado, o mundo dos insetos gigantes, que prosperava há 350 milhões de anos, deixou de existir cerca de 200 milhões de anos depois, restando apenas seus pequenos descendentes, que hoje rastejam sob nossos pés. Mas o que ainda intriga paleontólogos ao redor do mundo é o seguinte: mesmo com os níveis atuais de oxigênio, na ausência de predadores, os insetos antigos poderiam ter sido várias vezes maiores do que seus parentes modernos. Já mencionamos isso antes. O Gigatitan vulgaris, do final do período Triássico, prova esse ponto. Um inseto semelhante a um enorme louva-a-Deus com envergadura de 40 centímetros. Esse fato leva os cientistas a suspeitar que a pressão dos predadores, mais do que o oxigênio por si só, seja hoje o principal fator limitante para o crescimento dos insetos. É claro que os tamanhos extremos dos gigantes do Carbonífero seriam impossíveis sem um ar rico em oxigênio. Mas, sem inimigos naturais, os insetos modernos provavelmente poderiam crescer 2 ou até 3 vezes mais do que crescem atualmente. Ao mesmo tempo, se aqueles gigantes antigos fossem de alguma forma transportados para o nosso mundo de hoje, seu destino seria sombrio. A primeira coisa que enfrentariam seria a falta de oxigênio. Seus corpos começariam a sufocar quase imediatamente. Os maiores espécimes não sobreviveriam nem por 1 hora. E os menores, mesmo que resistissem por um breve período, também não durariam muito. Nosso clima moderno é seco e instável demais para criaturas assim, e a presença de predadores é alta demais. Imagine só o que uma borboleta gigante como os Palaeodictyoptera do período Carbonífero enfrentaria se surgisse aqui e agora. Falta de oxigênio, plantas desconhecidas, uma atmosfera árida, predadores por toda a parte. Definitivamente não é algo invejável. E você? Se sairia melhor caso de repente se encontrasse em um mundo governado por insetos gigantes?